Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre exame de imagem, sobre os pacientes que vêm com muitas crenças, com muita preocupação, com uma preocupação excessiva do que está acontecendo no exame de imagem. E por muitas vezes mesmo, o paciente ele não sabe o que significa aquilo que apareceu no exame de imagem. Ele acha que aquilo é grave na maioria das vezes. E nós, profissionais de saúde, mas principalmente nós, fisioterapeutas, a gente tem a obrigação de explicar para o paciente tudo aquilo que está acontecendo no exame de imagem. Talvez você já saiba que não é importante para a maioria dos pacientes um exame de imagem, principalmente, né, falando só de coluna lombar. Tá? A ressonância magnética para os pacientes com coluna lombar, ela é recomendada apenas 12 semanas após o início dos sintomas. Isso, várias diretrizes, várias guidelines, americana, australiana, que recomenda que esses exames sejam feitos apenas após 12 semanas do início dos sintomas, desde que você não suspeite de algo grave. Tá? E algo grave a gente está falando aqui de fratura, tumor, infecção. As bandeiras vermelhas, algo que eu falei para vocês no vídeo anterior. Tá? Então, mesmo com essa recomendação, a gente sabe que o nosso dia a dia não é desse jeito. Tá? Que a maioria dos pacientes vão receber, vão fazer um exame, vão fazer um raio-x, vão fazer uma ressonância magnética, e muitas vezes ninguém vai explicar direito o que está acontecendo, o que significa essas alterações. Tá? E nós, principalmente nós, fisioterapeutas, a gente tem o dever de explicar para o paciente, conversar com ele sobre isso e, na maioria das vezes, acalmar o paciente com relação ao que está acontecendo. Porque muitas vezes eles imaginam que o que está acontecendo ali é algo grave, tá? Que um abaulamento, uma protusão, é uma lesão e isso não vai passar. Eu vou ficar de cadeira de rodas. O médico disse para mim que eu tenho uma coluna de 70, 80, 90 anos, que se eu não fizer uma intervenção cirúrgica, se eu não realizar uma cirurgia, eu vou ficar de cadeira de rodas, eu vou perder força nas minhas pernas, eu vou morrer por conta dessa dor, tá? Então, vocês podem pensar que eu estou exagerando com isso, mas não é. Tá? Nesses 14, 15 anos que eu venho aqui atendendo esses pacientes, eu vejo o quanto eles não têm a informação necessária e o quanto eles se preocupam com o que aparece no laudo do exame de imagem ou que eles se preocupam com o que apenas um profissional da saúde falou para eles. Então a gente precisa ter a consciência de explicar, de acalmar. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu falo muito sobre boas informações como parte do tratamento, tá? Então, a boa informação, ela é capaz de tranquilizar o seu paciente, de acalmar e também de diminuir a percepção de ameaça que ele tem com relação ao que está acontecendo, tá? Então, se você explica para ele, ele vai falar assim, nossa, mas o que eu tenho então não é tão grave? Mesmo que ele sinta dor há meses, há anos, a hora que ele começa a pensar isso de uma forma diferente, isso passa a tranquilizá-lo. E isso é o mais importante. Então, passar boas informações para o paciente é muito importante. Então, a gente precisa saber que abaulamentos, principalmente abaulamentos, protusões, degeneração discal, artrose, bico de papagaio, todas essas informações que muitas vezes o paciente recebe ou ele lê no laudo da ressonância magnética, nós precisamos passar para ele que isso é normal, que isso é comum em pessoas que não têm dor e que fazem parte de um processo de envelhecimento, assim como nossa ruga, assim como nosso cabelo branco. Então o paciente ele precisa saber dessas informações. Um paciente com uma hérnia de disco extrusa, dificilmente ele não vai estar sentindo dor. Tá? Apenas 1% dos pacientes são assintomáticos. Tá? Ou seja, ele tem uma hérnia de disco extrusa, mas não tem dor. A grande maioria vai ter dor por conta dessa hérnia de disco extrusa. Mas os abaulamentos, as protusões, a degeneração discal, a imensa maioria, 40%, 50% dos pacientes, não vão ter dor por causa dessa alteração no exame de imagem. Então, se isso não é causa, o que então causa a dor lombar?
A dor lombar, o grande grupo da dor lombar, a maioria dos pacientes da dor lombar vão ter uma dor lombar inespecífica. Uma dor onde a gente realmente não sabe exatamente o que está causando. E a dor ela é causada, o paciente sente dor por um conjunto de fatores que fazem com que ele experimente essa dor. O paciente pode ter problemas de sono, dormir mal, isso pode ser uma causa da dor do paciente também. Assim como o estresse, como uma ansiedade crônica, também pode ser fatores que estão influenciando na dor do paciente. O paciente pode ser sedentário, o paciente pode ter medo de se movimentar, o paciente pode ter um comportamento rígido por conta, principalmente, das informações que ele recebeu. Você tem um abaulamento na imagem, você tem uma protusão, você precisa se proteger, você precisa contrair o seu abdômen o tempo inteiro, você não pode mais pegar peso, você não pode mais se exercitar, você não pode mais correr. E a partir de uma simples informação, esse paciente muda totalmente o seu comportamento. E esse comportamento de evitar exercícios, de proteger, de se movimentar de uma forma mais rígida, também pode ser um fator que está influenciando na intensidade da dor e na permanência, na duração dessa dor. Então, nosso papel é explicar toda essa relação que uma dor lombar inespecífica, ou seja, uma dor que a gente não consegue identificar a causa dessa dor, a gente precisa explicar para o paciente todos os outros fatores que podem estar influenciando. E a partir daí, a gente começar a construir um tratamento mais eficaz e que faça com que esse paciente volte a se movimentar de uma forma melhor e com menos dor, tá? Quando a gente explica para o paciente toda essa relação, o sono, o gerenciamento de emoção, essa rigidez, essa proteção excessiva, essa preocupação excessiva com o que está acontecendo, que tudo isso pode estar contribuindo para a permanência e para a intensidade da dor, a gente está ajudando o paciente muitas vezes a diminuir a preocupação ou até ele encontrar uma outra solução do que pode estar acontecendo com ele, porque antes ele achava que era o abaulamento, era a protusão e que qualquer coisa que ele sentisse na coluna era porque o disco estava machucado, estava inflamado, estava irritado e que se ele fizesse um movimento, sentisse uma fisgada, ele estava piorando a condição, né, a estrutura do disco, ele estava causando mais lesão no disco. Todas essas informações, elas vão diminuir a preocupação do paciente com a relação que está acontecendo com ele, tá? E isso é muito importante, porque a gente sabe hoje que a dor, ela não tem relação com o tamanho da lesão. Não é porque está muito inflamado que o paciente vai ter muita dor. Não é porque tem uma lesão muito grande que o paciente vai ter muita dor. Vários fatores vão influenciar nessa intensidade e nessa duração da dor. Inclusive a preocupação com o que ele tem no exame de imagem, com o que ele tem na coluna dele, tá? Então, se ele recebeu a informação, você tem um abaulamento, você tem uma protusão, isso só se resolve através da cirurgia. Ou, olha, você tem uma protusão na L4 e na L5. E você vai sentir dor a vida inteira. Isso aqui não tem solução. E você tem um abdômen fraco. Você tem muitas lesões na sua coluna. Você precisa proteger essa coluna o tempo todo. Então, a partir de uma informação que ele recebeu de alguém que ele pensa que é uma autoridade, que ele enxerga como uma autoridade, ele muda totalmente o comportamento dele. Ele deixa de fazer a sua corrida, ele deixa de jogar o seu futebol, ele deixa de ir na musculação, porque agora qualquer coisa pode piorar aquilo que eu já tenho. Então, o paciente já sente dor. É uma dor, e quando o paciente tem uma dor aguda da dor lombar, é uma dor intensa, é uma dor incapacitante. E aí, depois disso, ele faz um exame, ele recebe a informação de que agora ele não vai poder fazer mais nada com o risco de piorar aquilo que ele já tem, é natural que ele se proteja. Ele não quer experimentar aquela dor de novo. Ele não quer sentir aquela dor aguda de novo. Ele não quer ficar travado de novo. Então, automaticamente, ou muitas vezes instintivamente, ele se protege. Ele muda o comportamento dele. E quando a gente recebe informações ruins, do tipo, informações ameaçadoras, do tipo, isso aqui vai piorar, você vai precisar operar, você vai perder a força na perna, você não pode mais pegar peso, você nunca mais vai poder agachar
na musculação, você não vai poder mais jogar o seu futebol. Isso faz com que ele se proteja ainda mais e mude completamente o seu comportamento depois de receber essas informações. Então, o intuito desse vídeo é te mostrar que a gente não deve reforçar essas informações, e muito pelo contrário, a gente deve ajudar o paciente a entender o que está acontecendo, tá? Então, como eu falei lá no início do vídeo, protusão, abaulamento, degeneração discal, isso é muito comum em pacientes que não têm dor nas costas. Assim como se o paciente está sentindo dor há 3, 4, 5, 6, 7 meses, 1 ano, a chance de essas alterações nas costas serem causa de dor, elas são mínimas, tá? Com relação à hérnia de disco extrusa, quando o paciente tem essa hérnia de disco extrusa, aí é mais fácil ainda, porque aí a gente tem uma relação mais forte em a hérnia de disco extrusa ser a causa da dor do paciente, tá? Mas quando o paciente apresenta para você o abaulamento, a protusão, a degeneração discal, já sente dor há muito tempo, você não tem ali uma causa específica da dor. E todos esses pontos, sono, gerenciamento de estresse, sedentarismo, tabagismo, todo esse estilo de vida, eles fazem essa preocupação excessiva, né, que é o grande intuito desse vídeo aqui, essa preocupação excessiva que o paciente tem com o que está acontecendo com ele, faz com que essa dor permaneça. E você precisa trabalhar com esses pontos e explicar para o paciente que essa relação do que existe no exame de imagem, ela não é tão verdadeira assim como contaram para ele. E que pessoas sem dor nenhuma também podem apresentar todas essas alterações que ele tem. E que você vai conseguir ajudá-lo, através dessas informações, a acalmá-lo, a tranquilizá-lo, a mostrar uma outra forma de ele enxergar o problema. E muitas vezes diminuir essa preocupação excessiva, diminuir esse medo de voltar a fazer as coisas que ele fazia antes de ter aquela crise de dor lombar que ele sentiu muita dor e deixou ele incapacitado, tá? Sempre que você receber um paciente com um exame de imagem, pergunte a ele se alguém já explicou para ele o que ele tem. Se alguém já explicou para ele que isso é comum em pessoas que não têm dor também, tá? Eu tenho certeza absoluta que quando você conversa com o paciente sobre isso, quando você explica o exame para ele, quando você traz informações do que está acontecendo com ele e mostra a relação que isso tem ou não tem, no caso dos abalamentos, da protusão, da degeneração discal, tá? Isso vai acalmá-lo, isso vai ajudá-lo a mudar o comportamento dele perante a dor. E o paciente crônico, principalmente o paciente crônico, que muda o seu comportamento perante a dor, ele melhora. Ele começa a se sentir mais ativo, ele começa a ter menos medo do que está acontecendo com ele. E quando ele tem menos medo, ele também sente menos dor. E ele começa a sair desse ciclo onde nada melhora, já tentou vários tratamentos e nada resolve. Então, não, apesar de a gente, principalmente nós fisioterapeutas, não, entre aspas, gostar tanto do exame de imagem, mas vocês conversem com o paciente, explique para o paciente, explique o exame de imagem, explique o que é um abaulamento, explique o que a relação que isso tem com a dor do paciente, tente tranquilizá-lo, porque nenhum profissional tranquilizou ele. Muito pelo contrário, a grande maioria põe mais medo. A grande maioria fala que isso é grave, que isso não melhora, que só a cirurgia vai resolver, tá? Então seja um profissional diferente para essas pessoas, que eu tenho certeza absoluta que os seus resultados vão ser extraordinários quando você começar a trabalhar com os pacientes dessa forma, tá? Nem é muito raro um profissional que explica dessa forma, no sentido de não colocar mais medo, fala, olha a lesão que você tem, olha o abaulamento, o que acontece, isso aqui está pressionando o seu nervo, isso aqui está... Não. Eu quero que você explique o que está acontecendo e a relação que isso tem com a dor dele. Que muitas vezes isso não tem relação, que isso é só um achado, assim como ruga, assim como cabelo branco. E que outros fatores, como sono ruim, o gerenciamento do estresse, estresse crônico, ansiedade, depressão, a falta de atividade, o medo do movimento, a preocupação excessiva, tudo isso também pode estar contribuindo para a dor do paciente permanecer e a intensidade dessa dor. Combinado? Eu espero que você, depois desse vídeo,
consiga conversar mais com o seu paciente sobre o exame de imagem, que você consiga tranquilizá-lo, que você não seja o profissional que põe mais medo, que preocupa, não faça exercício, não pegue peso, sente direito, contrai o abdômen, fique passando preocupação para o paciente o tempo todo. O paciente com dor lombar crônica, ele precisa entender o que está acontecendo com ele, ele precisa de incentivo para diminuir esse padrão de proteção e essa preocupação excessiva que ele tem com o que está acontecendo, com algo que não melhora, com tratamentos que não resolveram, com medicamentos que não resolveram, certo? Então, diminua a preocupação do seu paciente e use o exame de imagem a seu favor, para explicar, para orientar e para acalmar o seu paciente. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se você ainda não se inscreveu nesse canal, clique aqui, clique no sininho para receber sempre a notificação de um novo vídeo, mas eu lembro você que toda segunda-feira, às 8h30, tem um novo vídeo aqui no canal, tá bom? Bora salvar colunas, bora ser um fisioterapeuta diferente para que você ajude cada vez mais os seus pacientes. Combinado? Até o próximo vídeo.